Como sempre, a foto que eu vou usar está na descrição. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop. Então, eu não uso fotos do Google para fazer esse tipo de coisa porque às vezes essas fotos tem marca registrada ou coisa do tipo, são fotos de propriedade. Então eu não posso usar esse tipo de foto. Então o que eu faço? Eu estou usando minhas próprias fotos para isso, por isso que eu peço para vocês baixarem. Enfim, só uma dica. Então, o que eu vou começar a falar é sobre a ferramenta de cortar. E o que é que a ferramenta de cortar faz? Ela corta a imagem. Então, como é que você faz? As opções dela são, você tem Unconstrained, que quer dizer sem barreiras, ou seja, não importa como você faça, ele fica, certo? Tem, proporção original, que ela prende na proporção original da foto, ou seja, se eu diminuir, ele vai diminuir na proporção original, ou seja, esse tamanho por esse tamanho, a divisão vai ser a mesma sempre. Cadê? Ele tem 1 por 1, ou seja, ele faz um quadrado, e assim por diante, entre outras proporções, como por exemplo 16 por 9, que é a proporção de TV, enfim. Mas eu vou pegar sem restrição. Vou colocar aqui, deixa eu ver, o que eu quero só é isso daqui, pronto. Quero pegar um pouco mais do céu dessa foto, vou deixar assim. Ótimo, gostei. Ctrl 0 para ela segurar no tamanho do canto, disso daqui, enfim, para ela caber na tela. Então, Ctrl 0, mas sim, quando eu corto a imagem, se eu colocar deletar pixels cortados, que é esse delete cropped pixels, ele vai deletar os pixels que eu cortei, ou seja, essa imagem vai ser desse tamanho. Caso eu não faça isso, quando eu cortar, eu ainda posso reajustar a imagem. Exemplo, se eu quiser mais para cá, a imagem ainda vai estar aqui, só que ela vai estar escondida. Enfim, só uma coisinha. Então, eu prefiro que sempre deixe isso daqui desmarcado. Outra ferramenta que você tem aqui na ferramenta de cortar é a ferramenta de perspectiva, que é você pegar aqui essa foto e eu quero colocar uma perspectiva nela como se eu estivesse olhando ela de baixo. Então, eu vou diminuir aqui, realmente como se eu estivesse olhando de baixo, e ele vai dar uma abertura na foto para mostrar como se fosse embaixo. Vou fazer a mesma coisa com isso daqui, só que de cima. Não, vou colocar embaixo mesmo isso daqui. Viu? É como se eu estivesse olhando ele de baixo. Enfim. Para isso que serve a de perspectiva. Vamos colocar dos lados a mesma coisa. Você faz isso daqui, ó, e dá uma mudada na foto, como se você estivesse olhando com uma perspectiva. A ferramenta de corte serve mais para desenvolvimento web. E depois eu falo mais sobre ela, mas é o seguinte. Eu corto ele, por exemplo, se eu for cortar um site. Se eu for cortar o menu de um site, eu corto o menu aqui em cima, o corpo aqui embaixo, e aqui embaixo eu corto o rodapé, ok? E dentro do corpo eu corto aqui a área interna, etc. É para isso que serve. E quando eu for exportar a imagem, tudo isso vai ser exportado individualmente como várias imagens recortadas. Enfim, só para vocês saberem o que é. Então, agora a ferramenta de conta-gotas, que é
ela serve para mudar a cor, as cores padrão. Tá vendo esse branco aqui? Se eu clicar aqui nesse azul, vai virar o azul. Se eu clicar Alt no azul, o da frente vira o azul e o de trás vira outra coisa. Se eu clicar só uma vez normal, muda o de trás. Se eu clicar com Alt, muda o da frente. Tá vendo? Só isso. É isso, gente. Até a próxima e tudo de bom.